Bom dia a todos, graça e paz. Vamos meditar um pouco agora na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Vou continuar a minha saga durante os Salmos. Eu ainda vou pregar aqui sobre o Salmo 119. Preparem, porque vai ser de 8 da manhã à meia-noite. Eu acho que é o único salmo que eu não vou pregar em vida, vai ser o Salmo 119, gente. Mas vou estudar com o Senhor Jesus lá no céu. Mas abra sua Bíblia aí, Salmo de número 1. Diz assim o Salmo de número 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Alguns estudiosos atribuem esse salmo a Davi, mas não é muito correto você dizer que é um salmo de Davi, porque não existe consenso. Como no livro de Hebreus, alguns dizem, vamos abrir Hebreus, escrito por Paulo. Não há um consenso de quem escreveu o livro de Hebreus. E da mesma maneira, o Salmo 1 e 2, não tem como afirmarmos quem escreveu. E eu particularmente atribuo esses dois salmos, Salmo de número 1 e Salmo de número 2, ao Espírito Santo. Que nos presenteou com esse salmo, com as lições desse salmo, e aqui o salmista mostra no que consiste a felicidade e bem-aventurança dos justos, seus procedimentos e bênçãos que receberá do Senhor. O Salmo 1 é a porta de entrada. O Salmo 1 é uma porta de entrada de uma casa com 150 quartos, e cada quarto com a sua particularidade. É importante que essa porta não fique fechada, pois para quem conhece a casa não se prevê outro lugar de acesso. O Salmo 1 é o prefácio dos Salmos. Como todo bom livro, todo livro tem um prefácio do autor. E o Salmo número 1 não é diferente, é um prefácio do próprio Espírito Santo nos mostrando de que falaremos nesses 150 salmos que se segue. O editor do Saltério, sob a direção de Deus, escolheu a dedo os salmos para o prefácio. Por que Salmos 1 e 2 como prefácio? O Salmo 1, ele destaca a primazia da palavra, e o Salmo 2 descreve a supremacia de Cristo. Não haverá melhor maneira de se introduzir o livro de Salmos, que são hinos, são louvores, músicas, do que pelo prisma da lei e do Messias prometido. Os Salmos, eles são bibliocêntricos e cristocêntricos, como deve ser a nossa espiritualidade, como deve ser a nossa vida, a nossa adoração, nossas orações, nossos lamentos, nossos louvores. Bibliocêntrico e cristocêntrico, tendo a palavra como fonte e Cristo como foco. A Bíblia deve ter a primazia e Cristo deve ter a supremacia em tudo o que somos e fazemos. Em Cristo, pela palavra, é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Note como começa o Salmo 1 e como termina o Salmo de número 2. O Salmo 1, verso 1 começa: bem-aventurado, como é feliz aquele que tem prazer
na sua palavra. E o Salmo de número 2, verso 12 diz: bem-aventurado, como são felizes todos os que nele se refugiam. Feliz em quem encontra Cristo na palavra. Esse será o tema dos Salmos. Cristo no coração pela palavra. E eu pregarei nessa manhã sob o título A Primazia da Palavra de Deus. Um cristão plenamente feliz é aquele que tem a primazia da palavra em sua vida, e Cristo deve ter a supremacia em tudo o que ele faz. Por que o Salmo 1 introduz os Salmos? Por que destacar a primazia da palavra de Deus? Não há outra forma de se adorar a Deus. Não existe outro jeito de se viver na presença de Deus. Não tem outra forma de alguém prosperar e ser feliz nesse mundo criado por Deus, se alguém não abraçar, amar e se alegrar na palavra de Deus, vivendo-a a cada instante. Encontrando nela a fonte da vida, Jesus Cristo. Aqueles que cantam os salmos, oram os salmos, recitam os salmos, memorizam os salmos, meditam nos salmos, encontram forças para seguir a vida. Lendo os salmos, são os indivíduos que abraçam como a vida a palavra que inspirou os salmos. No Salmo 19, verso 54, diz: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então, de que forma a palavra deve ter a primazia na vida dos justos? Nós tiraremos 3 lições deste salmo. E a primeira lição está nos versos 1 e 2. A palavra dirige os passos do justo. O justo não é dirigido pelo mundo. O justo não é dirigido por esse sistema, mas pela palavra de Deus. É o primeiro item da nossa confissão. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática, e ela deve ser a nossa bússola. O nosso dia a dia deve ser guiado pela palavra de Deus. Salmo 1, verso 1 e 2, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Eu gosto do seguinte significado: é uma pessoa plenamente satisfeita. Ela não precisa de mais nada, a não ser a palavra de Deus. O justo é feliz, muito feliz. Ele é bem-aventurado, sabe por quê? A felicidade não é o objetivo principal da vida dele. A felicidade é um subproduto de sua atitude para com a palavra de Deus. A felicidade é fruto daquilo que ele faz para fazer o que ele deve fazer. O justo, o que o justo não faz? Ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que para mostrar a felicidade do justo, o salmista apresenta primeiro o que o justo não faz. Por que tanto negativismo? O Salmo 1, como todo o restante da Bíblia, começa onde todos estão. Estávamos perdidos. Ele traça antes um diagnóstico perfeito do pecador. E em busca da felicidade, o mundo segue o conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. O problema do mundo é que todos pensam que a felicidade está em fazer essas coisas.
Mas, contrariando a multidão, o salmista revela que a felicidade está em não fazer essas coisas, fazer outra. O que o justo faz? Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O prazer está em conhecer, meditar, ler, praticar a palavra de Deus. A palavra dirige os passos do justo. Nesse caminho ele encontra felicidade. Já o ímpio, ele vai progredindo em perversidade. Ele vai praticando o mal, zombando. Ele vai piorando em posturas, anda, para, assenta. O pecado vai paralisando aos poucos. Ele anda e para de vez. Ele vai piorando como pessoa. Seguir o conselho implica segredo. Imitar a conduta implica abertura. Você se abre para essas imitações. E assentar-se na roda implica orgulho. Ele piora até se tornar uma palha. E o que é uma palha? Algo sem valor. Ela já não tem mais o grão, ela perdeu sua função, sua vida, sua virtude. Ela vive de um lado para o outro até ser despedaçada ou queimada. O justo é feliz, porque a palavra dirige os seus passos. Ele não segue o fluxo dos ímpios, mas se satisfaz na lei e nela medita dia e noite. Jim Elliot ilustra muito bem esse ponto ao dizer: não é tolo quem abre mão do que não pode reter, que é o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos zombadores, para ganhar o que não pode perder, o prazer de Deus. A Torá, falamos tanto, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, são palavras de Deus que atingem o centro da condição humana. Eugene Peterson observa que o substantivo Torá vem do verbo yará, que significa lançar algo. No caso, uma lança que alcança ou atinge o alvo. Daí ele comenta: a palavra que atinge esse alvo é Torá. Em linguagem viva, as palavras são lanças arremessadas de uma mente a outra. A palavra lançada sai de uma pessoa e penetra na outra. Sai de Deus e penetra no homem. A palavra de Deus possui essa pretendida natureza pessoal e intencional. A palavra de Deus sai da mente de Deus e atinge a nossa mente. Mas o que fazer com essa palavra de Deus que penetra o coração do justo? Devemos meditar nela. Eugene Peterson disse assim: no momento que nos tornamos conscientes de que Deus fala conosco, o deleite é espontâneo. Os salmos são palavras que absorvemos, designadas para moldar uma nova vida em nós, para alimentar as energias da salvação. Este deleite desenvolve-se em meditação na palavra. Meditar é uma ação física, pois envolve murmurar e resmungar, assumindo um tipo de prazer físico em produzir sons e palavras, sentindo o significado delas à medida que as sílabas são formadas pela laringe, língua e lábios. Isaías usou essa palavra meditar para o rugido que um leão dá diante da sua presa. Está lá em Isaías capítulo 31, verso 4. Um leão diante da sua caça é uma pessoa diante da lei, diante da palavra de Deus. Agem de maneira similar. Eles murmuram, rugem em prazerosa expectativa que antecede possuir os que
os tornará mais completos, fortes, frágeis, vivos e satisfeitos. Meditação é mastigação, é comer a palavra. Muitos usam a palavra ruminar. Eu falei na classe hoje de manhã, por muitas vezes nós lemos um texto bíblico, esse texto não fala nada conosco. Estamos mediante algo de repente vazio, estamos com uma necessidade e lemos a palavra de Deus e ela não nos traz nada. Mas ela está aqui gravada. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele guardava a palavra, no momento certo, ele ruminava essa palavra. A palavra deve ser mastigada, deve ser comida, deve ser tirada todas as suas proteínas, e no momento certo, ela vai falar conosco. No momento certo, ela vai voltar à nossa mente e nós seremos abençoados, porque nós temos a palavra dentro de nós. A palavra dirige os passos do justo. Ele não ouve os ímpios, ele escuta, mas não ouve. Ele não se identifica com os pecadores, ele esbarra, mas não os segue. Ele não se torna um escarnecedor no mundo, mas não do mundo. Convivemos com esse tipo de pessoa todos os dias, mas o justo é diferente. Ele vive a palavra de Deus, e quando ele é convidado para algo que vai contra a palavra de Deus, ele se posiciona. Ele diz: isso vai contra aquilo que eu creio. Quando um homem casado é convidado para flertar com alguém, ele diz: não, eu sou casado, eu amo a minha esposa, eu respeito a minha esposa, eu sou fiel a ela. Essa semana, no meu trabalho, eu comentando com o pessoal lá, que esse mês, dia 29 agora, eu completo 34 anos de casados. Primeira namorada, esposa. 40 e poucos anos que eu conheço a minha esposa. Aí um dos rapazes falou: ué, você não aproveitou a vida? Falei: como assim? Aproveito há 34 anos. Falei: que isso? Você nunca pegou uma outra? Falei: não. Porque a palavra de Deus me dizia que eu deveria me guardar para minha esposa. As pessoas se assustam com isso, meus irmãos. Juventude, as pessoas assustarão quando você disser: eu estou me guardando para o meu marido, porque o mundo não age assim. Os conselhos não são os conselhos bíblicos, por isso que eu devo ter a palavra de Deus no centro da minha vida, para que quando alguém questionar a razão da minha fé, eu tenha como responder com mansidão. Eu disse para esses meus amigos: eu aproveitei e muito. Me guardei para minha esposa, eu me deleitei na presença de Deus, eu honrei o meu Deus e honrei a mulher que eu ia me casar com ela. O mundo quer saber disso não, gente. O mundo quer saber é você com uma hoje, outra amanhã. Mas a palavra de Deus vai contra tudo isso que o mundo nos oferece. Segundo item que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: a palavra define a postura do justo. Os versos 1 e 2 do Salmo 1 demonstram que a palavra dirige os passos dos justos, mas os dois versos a seguir demonstram que a palavra define a postura do justo. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Observe 4 traços da postura do justo.
O justo está estabelecido. Ele está plantado profundamente, enraizado na palavra de Deus. O Espírito Santo nutre a vida dele pela palavra de Deus, assim como a árvore é nutrida, estando à beira de águas correntes. O justo frutifica em boas obras para a glória do Pai que está no céu. É isso que se espera dele o tempo certo. E o justo, ele se mantém vigoroso, bonito, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz, especialmente em justiça. A palavra de Deus, portanto, define a postura do justo. Nela, ele vive para se fortalecer, para crescer, para florescer, frutificar para Deus e para o próximo. Uma árvore, quando cresce, ela não cresce para ela olhar para ela e se achar bonita, não. Ela cresce e a gente que olha e fala, que árvore linda. Ela em momento algum falou que ela é bela. Nós é que admiramos. E as pessoas ao olharem para o justo plantado junto a correntes das águas, eles vão olhar para nós e dizer, você é lindo. Você não é aquela, como é que fala? A menina dos olhos de Deus, não. Você é lindo porque você tem Jesus em você. É essa diferença que as pessoas têm que ver em nós. E a palavra, ela distingue a posição dos justos. Nos 2 últimos versos, o Salmo 1 revela a distinção que há entre o justo e o injusto. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comodidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O justo é feliz, frutifica. Já os ímpios, eles não recebem justificação. Por isso os ímpios, os inimigos de Deus, não resistirão no julgamento. Eles não desfrutam de comunhão. Nem os pecadores na comunidade dos justos, eles receberão a condenação. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E eu te pergunto, você está seguindo os conselhos de quem? Da palavra ou dos seus amigos? Está com medo de ser escanteado na escola, na faculdade, no trabalho? Está com medo de perder amigos? Saiba que é melhor agradar a Deus. É melhor agradar a Deus, porque o ímpio tem o seu momento que eles serão totalmente afastados da presença de Deus. Mas aquele que é fiel à sua palavra, esse vai receber aquilo que está prometido para cada um de nós. O Salmo 1, ele introduz os salmos destacando a primazia da palavra. Ele nos revela que todo homem pode escolher um ou dois caminhos. Pode escolher o caminho dos justos e o caminho da palavra de Deus. O caminho dos justos é o caminho da palavra de Deus. O caminho dos justos são seus próprios pensamentos, posturas e prazeres. O justo é feliz e frutifica. Os ímpios não são justificados, nem desfrutam de comunhão, e no final serão condenados. Quem você seguirá? Opte pela primazia da palavra de Deus. Cristo é o justo. Quem consegue ser justo? Ninguém. Apenas Cristo conseguiu. Então o que fazer? Refugiar-se pela fé em Cristo Jesus. Há uma história interessante que foi contada por James Montgomery Boyce, no início do século XX. Um homem chamado Joseph Flax, provavelmente foi um embaixador americano, foi visitar a Palestina.
ele teve a oportunidade de falar a um grupo misto composto de judeus e árabes. Sua escolha foi pelo Salmo de número 1. Ele leu o primeiro salmo em hebraico e discutiu toda a gramática do texto com aqueles estudiosos das línguas semíticas. Terminada a discussão, ele perguntou: quem é esse homem bem-aventurado do Salmo 1? Vemos que ele nunca andou segundo o conselho dos ímpios, nem imitou a conduta dos pecadores, nem se assentou com os zombadores. Ele foi um homem absolutamente sem pecados. Quem é ele? Silêncio, ninguém respondeu. Flax perguntou: teria sido ele o nosso pai Abraão, Moisés ou Davi? Um senhor bem idoso retrucou: não, nenhum deles. Pois Abraão mentiu sobre a sua esposa. Moisés matou um homem. E Davi adulterou e matou o marido dela depois. Todos ficaram em silêncio. De repente, um outro senhor se levantou e disse: meus irmãos, eu tenho um pequeno livro aqui comigo. Ele é chamado de Novo Testamento. Tenho lido regularmente, posso atestar-lhe o seguinte: se esse livro estiver correto, eu diria que esse justo escrito no Salmo de número 1 não é outro senão Jesus de Nazaré. De fato, Jesus Cristo é o justo. Ele cumpriu toda a justiça. Abrace esse Jesus. Coloque esse Jesus na sua vida. Refugie-se nele e na sua palavra. E para terminar, pudesse resumir tudo o que eu falei em uma só frase, eu resumiria nessa frase: uma pessoa que é plenamente feliz, ele se refugia em Cristo e recebe poder para viver a primazia da palavra de Deus. E ele é dirigido, definido e distinto pela palavra. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Quem está dirigindo os seus passos? Quem está te aconselhando? A quem você está se dirigindo para pedir conselhos? Quando você tem a Bíblia nas suas mãos e o maior conselheiro que já existiu, o próprio Senhor Jesus. Em quem que você está se refugiando? Onde você está colocando o seu prazer? Onde você está buscando a felicidade? Meus irmãos, ontem eu vi uma cena deprimente. Um jovem nessa igreja, num mercado, com outro casal, com várias alcoólicas.
indo para um encontro, aquilo ali machucou meu coração. Ele já esteve aqui, tocou bateria, estava no louvor, mas está seguindo conselhos de pessoas lá de fora. Que Deus possa trazê-lo de volta. E você? Você está aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra. De repente você está aqui cantando, tocando, levantando as suas mãos, cantando. E talvez você esteja recebendo conselhos de ímpios. Talvez você esteja participando daquelas rodinhas onde as piadas sobre pastor, sobre igreja, sobre diácono, estejam sendo contadas e você está rindo. Talvez você nessa manhã esteja aqui, mas esteja parando aí com os pecadores, se assentando com eles. Pois nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço, volte-se para o Senhor. Volte para a sua palavra. Se você está aqui nessa manhã, tem esse livro na sua casa, mas não tem lido esse livro, em nome de Jesus eu te peço, leia esse livro, debruce nesse livro, coma esse livro, largue um pouco aquilo que você está fazendo. Talvez você esteja colocando muitas coisas em primeiro lugar na sua vida, mas o meditar na palavra tem sido alguns segundos, ou talvez algum lembrete que venha no seu celular com um versículo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço a você, volte-se para a palavra de Deus. Comece a ler a palavra, comece a buscar alimento para a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faz uma obra aqui nessa manhã, Pai. Reaviva, Senhor Deus, esse povo que está aqui nessa manhã, Senhor Deus. Traz um avivamento tal, Senhor Deus, que possamos voltar para a Tua palavra, Senhor Deus. Nos alimentar dela, Senhor Deus. Para que no momento certo, meu Pai, o Senhor possa trazer na nossa mente, Senhor Deus, e possamos ser alimentados por ela, Pai. Se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor Deus, que andou e parou, ó meu Pai, faça-os andar agora na sua direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca no coração aqui nessa manhã, Senhor Deus, que essa Tua palavra possa realmente tocar nas nossas vidas, meu Pai. Eu não posso fazer nada, meu Pai. Eu sou apenas um servo Teu, Senhor Deus, que o Senhor me colocou a palavra na boca e eu trouxe aqui nessa manhã, mas a obra é do Senhor. Ó Espírito Santo, faz a obra na vida da Tua igreja nessa manhã, Pai. Porque é o Senhor que convence, Pai. Não sou eu. O Senhor é que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que faz a obra. Por isso eu te peço nessa manhã, Senhor Deus, faz a Tua obra em cada vida aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.